Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Olá pessoal do Pod Educa Evolução. Hoje o palco da educação recebe uma mulher, olha só, que faz da arte uma verdadeira transformação, um verdadeiro espetáculo. Eu estou falando aqui da Sade Medeiros. Sade, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito prazer estar aqui, falar sobre educação, falar sobre o poder da arte na educação, na transformação e na formação de pessoas. Então é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Aproveitando, eu já queria que você se apresentasse, falasse para o nosso público quem é a Sade, o que você faz e falar também do musical. Claro, eu sou a Sade Medeiros, eu sou empresária artística, produtora, diretora teatral, sou atriz também, minha formação é de atriz, cantora, sou mãe, empresária. Muitos talentos. Assim como toda mulher, eu sou multifunções. A professora sem quadro, sem giz, né? Exatamente. Sade, hoje a gente vai falar aí sobre esse universo, né? O universo artístico. Antes da gente começar a falar sobre tudo, todas as perguntas que a gente pautou, eu queria saber como que você chegou nessa área, como que você escolheu e trouxe isso como a sua profissão. Olha só que pergunta incrível. Sabe que eu sempre quis ser artista. Tá. Eu fazia balé quando eu era criança, gostava de me apresentar. Uhum. Mas eu nunca pensei nisso como uma profissão. Como profissão, quando eu estudava para ser médica, Verdade. queria medicina. Depois eu fui parar na engenharia ambiental, Olha isso. porque a gente foi fazer para treinar mesmo. E aí eu passei na Unesp, falei, meu Deus, eu vou ficar aqui na minha cidade, numa faculdade que já dei orgulho para minha mãe, passei nesse vestibular, eu vou fazer. Mas eu fui pelo ambiental, né? não pela engenharia. E Tá. aí, com 3 meses de engenharia, eu estava lá na sala e eu ficava pensando, mas será que é isso que eu quero da minha vida? Olha que Eu não vou interessante. apresentar um espetáculo, eu não vou cantar para ninguém, eu não vou me apresentar para ninguém, não vou fazer um filme. E aí aquilo começou a me correr. Eu falei, meu Deus, não estou no lugar certo, eu preciso sair daqui. E aí eu dei o maior desgosto para minha mãe. Olha que interessante, a gente estava falando sobre isso antes de você chegar aqui, a questão de escolha da profissão, porque muitas das vezes os pais, eles sonham, né, com um filho engenheiro, médico, em outras formações, e de repente tá lá o filho sonhando em ser um palhaço. Eu fiz um espetáculo com um cantor incrível, Cláudio Goldman, e falava da vida dele. E aí tem uma passagem lá da peça que o pai dele chegou para ele e falou assim, filho, você pode ser o que você quiser, médico, engenheiro ou advogado. Isso é mais ou menos Tem um leque aí das opções. Um leque, você pode escolher o que você quiser, médico, engenheiro ou advogado. Mas a minha mãe sempre me incentivou na minha arte, né? Mas é claro que os pais pensam, como que vai sobreviver de arte no Brasil? Então, é uma preocupação que também eu tive com o meu filho, que também é artista. Tenho uma família de artistas em casa. E aí eu fui pro teatro e minha mãe me apoiou também, né? Ficou decepcionada porque eu estudava tanto, né? Passei numa faculdade muito legal, que ela se orgulhou bastante. Mas aí foi quando, depois que eu cursei todo meu curso de teatro e quando eu entrei para a companhia do Antunes Filho, eu lembro até hoje que eu passei no teste, eu entrei no elevador do Sesc lá, Consolação, e minha mãe virou para mim e falou assim, isso 4, 5 anos depois, hoje eu te perdoo por você ter saído da engenharia. Ela ainda tinha uma coisinha, mas com certeza hoje ela se orgulha de toda a carreira que eu trilhei enquanto artista. Olha que legal. E assim, muita gente de outras profissões procura o teatro para se desenvolver, né? Para falar melhor. E muitas dessas pessoas, elas acabam se encontrando sem querer nessa área, né? Sim. Acontece muito isso com você? Eu tenho alunas, eu tenho uma aluna que é médica, que ela é uma artista incrível. É mesmo? Filha de artistas também. E a primeira vez que ela se apresentou comigo, perguntaram se ela era uma atriz convidada.
de tão boa que ela Olha era no só. palco. E é um privilégio você poder ter uma profissão e poder fazer da arte um passatempo, mas algo que ela se dedica Uhum. profissionalmente a isso. Hoje eu tenho uma companhia de teatro, ela está nessa companhia. Tá. Então ela brinca de forma séria. E também tenho a aposentada, que brinca de forma séria. É mesmo. Tenho artistas que realmente querem seguir a carreira artística, pessoas que estão só para complementar um lado que só a arte pode preencher no coração. E Então, às vezes é isso é algo muito que a legal. pessoa deixa guardado por muito tempo, né? Muitos anos. Sim, Você falando que tem pessoas até de mais idade, né? sim, E então, de repente, é algo que ficou guardado a vida toda lá, né? E ela exatamente. encontra um espaço, uma oportunidade para É. aflorar isso. Essa minha aluna, que ela já é aposentada, ela também é incrível, É. é muito engraçada, por sinal. Ela foi procurar um curso de oratória. E Ah, depois ela foi procurar um curso de teatro. Então foi para a própria comunicação dela, tá. depois de adulta, e ela viu no teatro infinitas possibilidades. E hoje ela está na nossa companhia, que é uma companhia profissionalizante, Sim. mas que tem um nível muito profissional. E ela se destaca com todas as dificuldades que ela trouxe durante todos os processos, ela nunca se julgou ou se impossibilitou de cumprir um desafio. Eu nunca ouvi ela Uhum. falar, eu não consigo fazer isso. Olha E só. ali no meio de tantos jovens, né, Aham. pessoas que já estavam ali dançando, cantando, e ela nunca tinha feito, eu nunca ouvi ela falar, eu não consigo fazer isso. Ela sempre se jogou e ela é um sucesso. E você concorda que o teatro ele é transformador nesse sentido de que de repente a pessoa ela é tímida, ela tem dificuldade de se comunicar, de se socializar, mas quando está no palco parece que é outra pessoa, né? Sim. Como que isso acontece? Acho que você lida com isso o tempo todo, né? Existem muitos bons atores em Sim, destaque na mídia, né, atores famosos, que falam que são tímidos é, e que né? sempre tiveram dificuldades na vida. Mas eu acho que quando a gente está a serviço de um texto, atrás de um personagem, talvez uma liberdade maior de viver aquele personagem e Sim. de estar atrás daquilo, não ser você. Uhum. Ah, Mas existem muitos casos e existem muitas pessoas que conseguem realmente se desenvolver. Eu trabalho com crianças, né? E eu recebo muitas crianças que são tímidas e que têm um desenvolvimento muito grande nas aulas e que é um orgulho para mim receber os pais em dia de espetáculo, ver o que o filho apresentou ali para uma plateia de 400 olha pessoas só. e os pais virem e falarem: Nossa, É isso. jamais imaginei que a minha filha, que o meu filho fosse capaz Ou de seja, fazer os próprios isso. pais se surpreendem que não Uhum, sabia o talento que tinha em casa, né? Olha que exatamente. Mas bacana. é transformador o poder, dentro da sala de aula, dessa capacidade de socialização, de comunicação. Eu acho que o teatro ele traz no ensino do teatro, a Uhum. gente trabalha muito com jogos teatrais. Tá. E com muita criatividade, que eu acho que hoje as crianças elas não estão tendo muitas oportunidades de criar. É tudo muito pronto, é apertar o verde, é o próximo jogo, é o próximo vídeo, Sim. é aquela coisa, aquela agitação a todo momento. Então, quando a gente para fazer um exercício, quando a gente para criar com o outro, para brincar, Uhum. então o teatro ele resgata muitas coisas que a gente está perdendo nos Sim. dias de hoje. Então, as crianças se veem ali obrigadas a socializar, Uhum. porque hoje a gente está entrando nas redes sociais que não socializam. É. A gente está minando as nossas capacidades de resolver problema, de se comunicar. Então, é resolver problema através de um texto, é resolver problema por mensagem, né? E não o cara a cara, frente a Sim. frente, falar o que sente, Uhum. falar o que gostou, o que não gostou. Então, a gente, nos exercícios, eles precisam se ouvir, eles precisam, cada um tem o seu momento, eles precisam esperar. O que hoje a gente está perdendo a capacidade e a paciência de É. esperar, porque é tudo muito rápido que vem ali pra gente, né? Automatizado, né? Tudo. Quando que nós, a nossa geração, né, Sim. que a gente pensou que a gente ia esperar uma consulta e chegar, sentar e já entrar no celular para Uhum. esperar? A gente não sabe mais esperar, Não, é se verdade. concentrar para algo, sem estar envolvido com alguma outra coisa te distraindo. Uhum. Então a gente é muito distraído. Então na sala de aula é o momento que eles têm para jogar, para se ouvir, para se escutar, para criar. A minha ideia, a sua ideia, as nossas ideias são ideias ainda melhores quando a gente pode se somar.
Imagino o quão transformador isso acaba sendo em todos os ambientes, né? Na Uhum, escola, os resultados acho que devem melhorar, né? Em sim. casa, na família. Você é diretora de um musical, certo? Que é o One Broadway. Me ajuda aí. É uma companhia de teatro Uma musical, que companhia é de On teatro. Broadway musical. É uma escola e uma companhia. Eu trabalhava enquanto escola, com crianças e adultos, Uhum. mas eu gosto muito de trabalhar profissionalmente. Tá, Então, trabalhar com adultos estava me cansando um pouco, porque cada um tinha um objetivo, né? Eu adoro certo. trabalhar com crianças. Com as crianças, a gente tem o objetivo de desenvolver aquele ser humano, de capacitar, de melhorar a comunicação, a socialização, a criatividade, expandir, né? Uhum. Então, a gente tem uma. Claro, tem alguns que querem ser artistas, que querem seguir, fazer teste. A gente apoia, né, nos testes de elenco, a gente divulga, mas o nosso foco principal é desenvolver eles enquanto ser humano. Tá. Já com os adultos, eu gosto de produzir espetáculos profissionais, espetáculos bonitos, com gente boa, com gente Olha afim só. de fazer. Então, adulto, a gente tem muitos objetivos, né? Então, a gente tem o casamento, a gente tem os filhos, a gente tem as profissões, e nem sempre é a prioridade estar ali no teatro. Uhum. Então, quando eu percebi que eu queria trabalhar de forma séria, eu pensei, não, então eu quero pessoas que realmente queiram trabalhar com isso. Que se não vão trabalhar com isso profissionalmente, que queiram pelo menos brincar sério. Sim. Que sejam comprometidas, que queiram realmente se desenvolver, apresentar um bom espetáculo. Aham. Então, eu criei uma companhia de treinamento. Então, hoje a minha turma de adulto, ela é uma companhia para que a gente consiga ganhar mais experiência de palco, montar mais espetáculos, viajar. Então, os nossos espetáculos estão viajando, tem um nível muito profissional que as pessoas elogiam bastante. E para mim é um orgulho estar aqui na cidade e desenvolver artistas aqui dentro da Uhum. cidade e produzir para nossa cidade. E também a gente movimenta a economia criativa aqui do setor. Então, são figurinistas, costureiras, maquiadores, cenógrafos, então, coreógrafos, né? Porque eu tenho um time, É eu uma tenho equipe uma imensa, equipe, imagino, né? exatamente, trabalhando. Produzindo para quê? Para que a nossa cidade também receba esses espetáculos, porque Sorocaba é um berço de artistas, né? É É uma verdade. potência. E as pessoas muitas vezes não conseguem ir até São Paulo, até o Rio, Uhum. ou na Broadway, em Nova York, Sim. assistir as coisas. Então, a minha missão era produzir isso aqui, trazer isso para cá, para as pessoas não terem que ir para fora também para Muito buscar esse legal. conhecimento. Então, é dessa forma como eu trabalho hoje. Muito bacana. E tá fora desses eixos aí que você acabou de dizer, né? Rio, São Paulo, que, Uhum, né, são aí as portas aí do Brasil. sim, É mais difícil? Você sente, assim, mais dificuldade por estar aí no interior, apesar de ser uma cidade porte médio para grande, estar sim. numa região metropolitana, ainda tem essa dificuldade de estar Eu vejo. talvez distante, não sei, das produtoras, Aham. das grandes... Como artista é uma dificuldade, Uhum. porque a partir do momento que você mora aqui e quando você vai participar de uma montagem, a montagem ela é ensaiada nessas cidades, então você teria um custo que normalmente já vem nos testes, né? Que eles não vão arcar com os seus custos de viagem, de hospedagem. Então, você precisaria morar nesses lugares. Então, como artista, é uma dificuldade. E é por isso que eu vejo como uma oportunidade Sim. produzir aqui. Porque aí eu tenho vários artistas que gostariam de trabalhar com isso, Uhum. mas que não podem largar tudo e ir para o Rio ou ir para São Paulo, morar lá, né? Porque as produções elas têm um tempo. Então, ser artista é procurar emprego a cada 3 ou 6 meses. Acabou aquela produção, você está desempregado, meu Nossa, amor. é verdade, Então, é né? uma outra audição para você buscar um outro emprego. Então, eu vejo estar aqui na cidade, apesar dos desafios de espaço e de produzir, de infraestrutura, né? Eu vejo como uma oportunidade de ter os artistas daqui querendo trabalhar e eu querendo fazer este trabalho. Tá. Então, quem sabe a gente cria uma potência aqui também e vá para lugares menores do que Sorocaba e proporcione também o acesso à cultura para essas pessoas que vão ficando cada vez mais distante Eu do eixo. imagino que existam muitos talentos escondidos, né? Uhum, Você já teve alguma experiência de repente, uma pessoa que
era de muito longe ou de algum lugar que de repente se destacou de alguma forma surpreendente? Ah, eu tenho muitas pessoas que se destacam, pessoas que vão seguindo carreira, né? Eu tenho um aluno que hoje ele tá em grandes musicais, ele passou pela Broadway e eu sempre vi nele uma potência. Eu falava, Uhum. um dia você vai estourar. E hoje ele está em vários musicais, Que então bacana. eu fico muito feliz. Tem uma outra aluna também que ela veio pequenininha e desde pequena a gente via, nossa, essa menina ela tem que ser atriz. E aí um dia eu recebi um telefonema, Sade, passei na USP, Olha vou isso. fazer teatro. Deve dar um orgulho, Então né? eu me orgulho muito. E cada vez mais, às vezes não só para caminho artístico, mas só de ouvir. Eu tenho uma aluna que ela chegou na escola e a mãe dela falou que ela tinha vários problemas de socialização, problemas na Uhum. escola, problema de timidez, que estava em terapias, em tratamento, mas ela queria fazer teatro. Eu falei, nossa, vamos lá, Desafio, né? né? Só que ela não ficava na sala sem a mãe. Então, na primeira aula, a mãe ficou dentro da sala. Na segunda aula, a mãe ficou fora da sala, mas olhando pelo vidro. E eu via que a filha sempre olhava, buscava a mãe. Eu falei, vamos Uhum. combinar que na próxima aula sua mãe vai ficar um degrau ali. A gente tem 2 lances de escada. Vai ficar entre os lances da escada, mas você não vai conseguir ver, mas ela vai estar ali. Quando você sair tomar água, ela vai estar ali, tá bom. Foi. E depois na recepção, um mês na recepção, até o dia que a Olha mãe só. pôde ir embora e vir só 2 horas depois buscar a filha. Hoje essa menina já apresentou espetáculo, já gravou filme, já é super comunicativa, já tá virando apresentadora, já Que faz lindo. vídeos na internet. E quando essa mãe veio e falou: Nossa, a transformação que a minha filha teve, todos as devolutivas das Aham. terapias que nós tivemos na escola, ela é outra pessoa. Então, não é no caminho artístico, mas enquanto ser humano. Uhum. É aí que a gente vê essa transformação ser Transformação Tem de ainda uma, mais vida, né? tem uma incrível. também que passou por vocês lá e que ela está ou esteve na pracinha. Não tem Sim, na pracinha lá do Carlos Alberto, lá que é a filha do aham, Carlos, né? sim, a Helena Pisol, ela é É. influencer aqui em Ah, Sorocaba aham, e ela é nossa aluna, foi a nossa Dorothy. uhum. É uma criança que já nasceu pronta. Tem umas Sim. crianças que nascem prontas, ela desde Berço, né? pequenininha. Estudou com meu filho, com o João. É, Essa menina, eu que me apaixonei por ela ao vê-la assim, eu falei, nossa, essa menina precisa ser minha aluna. E aí um dia deu certo de ela precisar de uma preparação para um teste, para um filme, Uhum. e a mãe dela me procurou, eu falei, vai ser um prazer, a gente fez a preparação. Ela passou no teste, gravou o curta-metragem, depois ela continuou sendo nossa aluna de teatro musical, mas é uma menina que já tem como certo, né? Ela quer ser artista, ela já é uma artista, já trabalha com isso. Tá. Ela fez também Matilda, a montagem de São Paulo. Então ela já está no caminho, tá com a gente para continuar se desenvolvendo para estar pronta para os próximos desafios. Tá. Então, para eu entender, são duas modalidades. Então, tem a preparação com as crianças e tem a produção que é feita com os adultos, é isso? Isso, nós temos os cursos regulares para as crianças e a companhia de treinamento para adultos. Na companhia de treinamento só entra através de um teste, onde a gente Hum, vai entender tá. a real intenção daquela pessoa, se ela Sim. quer fazer aquilo com o compromisso que a gente pede, né? Se ela quer realmente se desenvolver nessa área, mesmo que não seja profissionalmente, mas que ela queira brincar de verdade, é Tá. como eu chamo, porque as nossas produções, a gente passa o sábado das 8 da manhã às 17. É um dia inteiro Das de 8 às ensaio, 17. das 8 às 17. O horário é das 8h30 ao meio-dia. Tá. Mas à tarde a gente faz os ensaios do que tá para acontecer. Então a gente tá com a Certo. montagem de Rei Leão para entregar, que vai estrear nesse Eu ia sábado. te perguntar No justamente dia isso. 7 de setembro, agora dia 23 é uma apresentação fechada, porque os nossos espetáculos eles são vendidos para empresas, né? Tá. Então a gente estreia numa apresentação fechada. E dia 7 de setembro, no Teatro Municipal Teotônio Vilela, aqui em Sorocaba. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. Então, à tarde é o momento em que a gente corre para fazer tudo ficar pronto. Uhum. Então, é realmente quem quer fazer, né? Sim. E com as crianças, nós temos também as produções. No final do ano, nós vamos apresentar o Grinch, que é um musical de Natal. E no ano que vem, nós vamos apresentar Matilda, que
é uma montagem que já começa neste ano, já com as turmas que estão chegando agora, então dá tempo de fazer parte. Aí é um ciclo de mais ou menos 8 meses. O Rei Leão, com essa companhia, a gente montou em 2 meses. Olha só. Família Adams, nós montamos em 4 meses. Pouco corrido, né? Família Adams já rodou ano Família passado. Adams, um espetáculo assim, não perde nada para outros. Eu fui assistir. Muito legal. Que bom. O ator lá, o ator, a atriz e o ator lá, os principais lá, dão um show. São E incríveis. eu não tô aqui inventando história. Eu estive lá, assisti, foi muito bom. Muito bom mesmo. Que legal. É um espetáculo que a gente já rodou bastante. Nós já fizemos, acho que mais de 10 apresentações dos Adams. E ele está pronto para qualquer empresa ou cidade, prefeitura que nos convidar para ir para a cidade. Nós estamos prontos. Bacana. Essas apresentações, então, são feitas normalmente em que lugar? Nós temos alguns espaços na cidade, né? O espaço que tem mais infraestrutura para a gente apresentar é o Teotônio Vilela, que é o nosso teatro municipal. Tá. Mas nós já apresentamos também na Fundec, a gente utiliza outros espaços da cidade, mas os últimos têm sido apresentados no Teotônio Vilela. Eu queria voltar um pouquinho num assunto, se me permite, para ser Edson. Por favor. Você já parou a pensar que o seu tablado lá, que o seu palco, ele passa a ser um lugar de terapia onde a criança, o jovem, ele escuta e é escutado? Com certeza, é uma coisa que a gente fala muito, inclusive com os adultos. Estar em cena é um jogo, né? Então, se eu estou com você em cena, eu tenho um texto, você tem o seu texto, mas se não aconteceu o jogo, não aconteceu o teatro, são 2 pessoas dando o texto, porque você pode errar o seu texto. Sim. E se eu não estiver atenta, ouvindo o que você está me dizendo, eu não vou responder o que você me perguntou, eu vou responder o que está na minha cabeça que eu decorei. Então, a escuta ativa e esse jogo acontecendo o tempo todo. Porque o teatro, ele é um jogo. Por mais que nós tenhamos as nossas falas decoradas, precisa ter esse sentimento. O que você me disse precisa passar por mim, porque vocês estão me fazendo as perguntas. Sim. E eu tenho esse tempo de assimilar o que eu vou responder. Eu não vim aqui com tudo decorado, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, e no teatro é assim, a gente não sabe, por mais que exista um roteiro a ser seguido, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se alguém da plateia vai interagir, se alguém vai interferir, se um telefone vai tocar, se vai, não sei, já aconteceu de entrar um rato no teatro. Então a gente não sabe se alguém vai cair, se alguém vai fazer uma piada, vai improvisar. Então o teatro ele é vivo e todas as Escorregar pode acontecer. Eu fiz um espetáculo por 10 anos, né? E a gente fala que por mais que seja sempre igual, nunca é igual. Existem até variações de tempo no espetáculo. Porque pode ser um dia que todo mundo esteja mais acelerado, um dia que as pessoas estejam mais naquele tempo. Pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um improviso. Tem também essas reações da plateia. Tem uma plateia que é muito ativa, dá muita risada, aplaude tudo. Tem outras que não, que são silenciosas. E aí a gente acha, nossa, não tá funcionando o espetáculo, ninguém tá gostando, tá muito ruim. E aí no final todo mundo levanta, grita, bravo, bravo. E a gente tá ali o tempo Estão todo. atentos, né? Sim. Mas eu costumo dizer que esses tipos de locais, como por exemplo o teatro, é onde aplica com maestria a arte da oratória e em conjunto com a escutatória. Ou seja, um lugar onde encaixa de fato, não só um fala e o outro só ouve. Existe aquele que fala e ouve, aquele que ouve e fala. Ou seja, a arte da oratória e da escutatória é bem aplicada nesse local. Com certeza. Sérgio, como é que faz para equilibrar, né? Criatividade e os compromissos, as responsabilidades, as produções? Eu imagino que seja um negócio bem doido, né? De se gerir, né? Sim. Graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe muito, muito incrível que me ajuda em tudo, né? Nós somos um time mesmo
Inclusive, na companhia, eu tenho dividido muitas funções, porque na própria companhia sempre tem alguém que tem um jeito de organizar as coisas, tem alguém que tem um jeito para criar cenografia, tem pessoas que têm criatividade para figurino. Então, eu tenho buscado agora entender qual que é O perfil, o melhor de cada um para a gente se unir e criar todo mundo junto, né? Criar potencialidades, porque a criatividade ela não tem limite, mas o prazo acaba limitando os compromissos, a correria, tudo que a gente tem que fazer. E a questão da disciplina em tudo também, né? Da disciplina da gente estudar fora dali. Disciplina é muito cobrada. A criatividade e a disciplina, elas precisam caminhar juntas nas nossas produções, porque o tempo é sempre curto. Por mais que com as crianças a gente trabalhe em 8 meses, são 8 meses indo lá uma vez na semana. Então, não são 8 meses contando todos os dias. Então, se elas não estudam o que a gente manda em casa, se dentro da sala de aula elas não têm a disciplina de ouvir o professor, de entender qual é o momento das coisas, o momento de brincar, o momento de fazer, o momento de esperar, né? E trazer as coisas prontas também de casa, fazer as tarefas em casa, daí o circuito ele não funciona. Então, também é um treinamento, faz parte desse treinamento, essa disciplina. Você falando sobre disciplina aqui, a gente está falando sobre, de repente, a criança que tem dificuldade de interação e tudo mais, mas tem um outro lado também, né? Aquela que é muito agitada, né? E eu acredito que o teatro também pode colaborar com isso, né? Eu também tive uma aluna que agora ela não está mais por conta dos estudos, né? Eles vão crescendo com a gente, depois vai chegando no ensino médio, começa a complicar a parte das tarefas, eles ficam muito cansados. Hoje ela não está mais com a gente, mas ela entrou com 7 anos e ela era muito artista, muito extrovertida. E a mãe dela falou: eu trouxe, na verdade, porque ela precisa aprender o momento dela, porque ela é muito líder e ela é sempre protagonista de tudo e ela precisa entender o outro lado. Então, é engraçado, né? Existe esse equilíbrio. Em um eu sou protagonista, no outro eu não sou. Como que eu lido com isso? E aqui a gente traz também as frustrações. Eu acho que uma das partes mais difíceis para nós é quando nós vamos escolher os personagens protagonistas. Então, é um desafio porque todas as crianças querem ser, os adultos também. O papel principal. Todos querem. Vai fazer a Pequena Sereia, todos querem ser Ariel. Vai fazer Matilda, todos querem ser Matilda. Vai fazer a Bela e a Fera, todas querem ser a Bela. Então, lidar com a frustração, e são ali, nós estamos falando de 50 crianças, não existe um espetáculo que tenha 50 personagens. Então, muitas montagens, aquela criança não vai ser a personagem. Ou porque ela não está pronta, ou porque a outra está mais pronta. Existem personagens que vestem. Não dá para ser um banco que todo mundo hoje é gerente. Não dá. E é ali que as crianças entendem. Eu falo muito isso com os pais. A gente precisa da parceria de vocês, porque também todo pai, toda mãe quer ver o filho ali brilhando. Mas existe o momento certo. Se a gente vai dar um personagem para alguém que ainda não está preparado para decorar essa quantidade de textos, para enfrentar um esquecimento, dar um branco no palco, o que eu faço? O que agora, né? O que eu faço? Eu corro para onde? Então, se a pessoa não está preparada para um improviso, para o jogo, para a cobrança, para o estudo, não adianta eu dar aquilo para aquela criança, porque vai ser um fardo. E aquilo que era para ser divertido, que era para desenvolver, não vai desenvolver, vai criar um trauma. Então, a gente entende esse momento, né? Às vezes a criança quer, mas ela também não sabe o que vem com aquilo. Ela não tem consciência disso. Nós que somos adultos que temos. Então, é um jogo também da escola com os pais para lidar com isso e não deixar a criança desistir. Porque muitas vezes ela vai lá atrás de um personagem e depois ela não consegue e aí ela quer desistir. E na vida não é assim, né? É verdade. A gente vai estar numa empresa, a gente acha que o cargo vai ser nosso pelo tempo de empresa que a gente tem, pelo conhecimento, e aí a empresa vai e pega alguém de fora. E a gente tem que lidar com essa questão, mas eu tô aqui faz tempo, eu sei tudo que acontece nessa empresa, por que não fui eu?
né? Então, lidar com essas frustrações também fazem parte do desenvolvimento dessa criança. Lá na frente, ela É. vai entender outras A situações. gente já passou por isso aqui, né? Se chegar pra pessoa e falar assim, não, mas é que no seu caso é perfil. Mas como assim? Né? A pessoa tem dificuldade de entender, né? Acontece. Aproveitando, não quero te colocar numa saia justa, mas Ai. eu gostaria de saber como que lida com os egos? Como é que faz Ah, aí para lidar com o ego, né? é. Que imagino que com as Vou até tomar crianças uma água. deve ser menos, né? Mas acredito que com os adultos isso aí deve aflorar muito. Como que faz? Porque imagino eu que se apresentar, né? É você se apresentar, é você Uhum, colocar o teu rosto, a tua cara, a tua uhum. voz, né? Mas como que faz para lidar com isso? Eu falo muito sobre isso, principalmente com os adultos, né? E as crianças, elas não entendem o que é ego, então a gente Aham, fala de uma outra forma. Mas com os adultos, eu trago a minha experiência enquanto atriz. tá. Quando o ego estiver na nossa frente, ele não vai permitir que a gente seja um bom artista. Uhum, Porque o ego, ele vai fazer você se julgar, ele vai fazer você, você não tá fazendo bem, ou você está fazendo tão, você acha que você está fazendo tão bem que você não tem a capacidade de melhorar, de entender aonde você pode estudar mais e desenvolver mais. Então, só que a vaidade do artista, e principalmente eu falo hoje das mulheres, e aí é um assunto assim muito vasto, né? Hoje, né? num momento em que a gente fala muito sobre o rejuvenescimento Uhum, e ser atriz mulher e envelhecer atriz mulher, a gente perceber que a gente precisa de todas as nossas expressões sim, para com ser certeza. artista e no momento em que a gente está congelando as nossas expressões Uhum, para ser jovem e vendo também a não contratação de atrizes mais velhas, às vezes atrizes mais novas fazendo papéis que não funciona porque que não é uma atriz mais velha que está ali, né? Então, a vaidade da nossa imagem, da gente se assistir, tudo, tem muito pano para manga esse assunto, mas é, eu falo muito sobre estar a serviço do texto, estar a serviço de contar essa história, estar a serviço desse personagem, de sentir o que esse personagem sente, de contar a história deste personagem, né? E entender também que, principalmente num musical, que é um elenco muito grande, que todo mundo é importante. O meu iluminador é muito importante. Se sim. ele não me der a luz na hora que eu preciso, não adianta, eu não vou brilhar, né? Uhum, Se aquele elenco, aquele ensemble não entrar com aquela coreografia e com aquelas vozes potentes, o nosso espetáculo não vai ser o mesmo. Se o sonoplasta não me der no momento certo, não vai ter o mesmo efeito para quem está assistindo. sim, Então é uma equipe muito grande trabalhando junto, onde todo mundo é importante. extremamente Porque importante. apresentar um espetáculo da Bela e a Fera só com a Bela e a Fera, não existe Não espetáculo. funciona. Então, não existe, a menos que você vá fazer um monólogo e que a peça inteira seja a história daquele único Mas ainda assim personagem. tem que ter uma equipe por Ainda assim, trás, você né? vai precisar de um diretor que te direcione, de alguém que te dê uma direção de movimento corporal, da pessoa que te ilumine, da pessoa que solte o som. Então, o É, teatro não se faz sozinho e o ego não leva. O ego ele só afunda, só atrapalha. só atrapalha. É, porque a história é mais importante do que o próprio artista, Sim, né? sim, nós Por- estamos a serviço. Nós Muito estamos a bom. serviço. Isso é muito bonito. Quando a gente consegue perceber. Essa companhia que eu estive, do Antunes Filho, nós estivemos com o Lamartine Babo por 9 anos, né? Não foram 10, foram 9 anos. Claro que não o tempo todo, né? Uhum. Parava, voltava, a gente viajou bastante, Brasil, fomos para Portugal, fomos para Argentina, para várias cidades do Brasil, vários circuitos culturais que nós participamos. E era um time muito bonito, um elenco muito bonito, onde não tinha essa disputa de ego, não tinha essa vaidade de quem era. Era um grupo muito unido e acho que por isso que durou tanto tempo. E como eu passei a maior parte neste grupo,
eu tenho isso como referência muito forte. Então me causa um estranhamento muito grande quando eu vejo disputa de ego. Eu tenho até dificuldade de entender e de lidar, porque eu, te, eu não tenho essa questão com o protagonismo. O meu filho fez parte da minha companhia e ele nunca me pediu, ai, mãe, quero ser protagonista. E eu nunca pensei, meu filho vai ser protagonista. Sim. Nós nunca tivemos isso. Sempre eu pensei nos alunos que tinham um perfil, que estavam preparados. Então sempre foi muito numa boa. E já tive turmas, quando eu não trabalhava com a companhia, turmas de adulto, onde eu tinha muitos problemas relacionados a isso, em que questionavam as nossas escolhas, em que questionavam os perfis, disputas de ego, brigas no elenco. E foi nesse momento que eu falei, eu não quero educar adultos. Eu quero trabalhar com adultos que queiram se desenvolver artisticamente. Uhum. Porque apesar do teatro ser uma terapia, né, a gente... É uma terapia onde a gente não leva os problemas lá para dentro. É uma terapia que faz a gente esquecer dos problemas lá fora para viver o que tem ali dentro e se entregar ali dentro. Então a terapia precisa estar em dia para a gente fazer teatro também. Mesmo? Olha só. Precisa estar em dia. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Toda essa sua carreira aí brilhante, né? Já teve algum momento difícil? Tem hora que fala assim, não, chega disso daqui, um momento de, né, chutar o pau da barraca, de quase pensar em desistir? Ontem eu tava pensando Todo nisso. dia. É um ciclo como eu trabalho. Como eu trabalho com muitas produções, né? E eu tenho uma vida também, né? De mãe, de esposa. E ser dona do seu próprio negócio, ser responsável pelo seu próprio negócio, te faz não ter a sua carga horária de trabalho. Você Sim. tá o tempo todo... Disponível 24 horas. O tempo todo pensando. Às vezes eu tô queimando a comida ali porque eu tô com uma produção para entregar e eu tô pensando já numa outra. Eu tive uma ideia brilhante, aí eu paro para escrever aquela ideia. Eu falo, meu Deus, agora não é hora de ter ideia, agora é hora de concluir o que eu preciso concluir. Então, é cansativo, né? É um trabalho muito bonito, mas é cansativo e a gente sempre pensa em desistir. Alguma das coisas eu vou deixar para trás. Mas aí, quando a gente sobe no palco, vê o resultado para as pessoas, o que a gente causa, ouvir o feedback do quanto o nosso trabalho é importante, é uma vocação. Então, tem várias profissões que são árduas, né? E as pessoas estão ali por quê? Porque elas nasceram para isso. Então, eu não me vejo sem o meu trabalho. Meu trabalho, ele é o que eu mais amo fazer. Eu não existo sem ele. Eu nasci para isso. Eu nasci para Que isso. legal. Dá para ver nos seus olhos. Eu Quando sou apaixonada. Então, você escreve, dirige, atua... Calma. Como é que lida com Não, isso não tudo? Pode ela faz legal também. É. Eu já vi. Ok. Ela canta. Mesmo? Mas canta muito. Verdade. Entendeu? Obrigada. Não sei nem por que não foi nesses. Né, não sei se você já esteve em um desses concursos aí de calor, essas coisas? Não, eu já recebi convites algumas vezes, mas eu não gosto de competição. Não. Da mesma forma que eu tenho fobia de audições. Eu acho que quando eu tô sendo testada, eu sou capaz de dar o meu pior, entregar o meu pior. Então, eu não gosto de ser testada. Uhum. O pessoal depois vai lá no YouTube e escreve lá, Sade Medeiros. Aí Isso. vejam lá, tem algumas músicas, algumas canções lá. Né? Eu gosto de me apresentar, eu gosto de cantar no teatro, né? Agora, eu tive uma carreira de cantora, inclusive, eu cantei em banda baile, eu cantei em projeto de música eletrônica, e foi justamente por eu cantar que o Antunes Filho me escolheu entre as opções que ele tinha de atrizes quando teve a seleção. E eu gosto muito de cantar, mas eu não gosto de competições, assim. Você canta Campeonatos musical, né? abertos. Tem bastante. Eu gosto de repertório de musical, eu gosto de repertório pop, eu gosto de MPB, eu tenho um gosto muito eclético. Para quem cantava de Ivete Sangalo, Mudou bastante. eu gosto. Teve até um momento na banda baile que eu falei, nossa, eu acho que eu já não sei mais qual é o meu gosto musical.
Porque a gente vai cantando tanto o gosto das pessoas, e para cantar aquilo para as pessoas, a gente tem que gostar também. A gente precisa se divertir com aquilo para fazer a festa das pessoas mais divertida, né? Cantar com amor, com paixão. Então chegou um momento que eu já não sabia mais qual era o meu gosto musical. Aí eu me livrei disso. Mas dizem que os melhores cantores estão em bandas de baile, né? Cantam de tudo, É né? uma Sabem cantar escola. de tudo, né? Foi a melhor escola para mim e eu recomendo para quem quer ter uma carreira como cantora. A banda baile ela te dá. Quando eu entrei na banda baile, eu não era nem cantora. Eles só acharam que eu cantava bem. Eu nunca tinha feito uma aula de canto. É mesmo? Então, me desculpa aí em algum casamento. Casei Imagina. várias pessoas, mas eu aprendi a cantar cantando. E eu fui, na verdade, falei, bom, eu não sou uma cantora. Se vocês acharam que dá para eu cantar, ótimo, vamos. Eu vou estudar, vou aprender, mas eu vou usar e abusar da minha parte atriz. Então, a minha parte apresentadora, eu me garanto. Então, eu não tinha medo do palco. Eu não tinha medo de estar ali com as pessoas, de falar com as pessoas, de animar a festa. Então, eu me escondi atrás disso, mas eu tinha muito medo de cantar ali, fazer uma besteira, cantar mal. E até hoje eu fico muito nervosa para cantar. É uma coisa que me deixa mais nervosa. Eu me vejo como atriz, cantora, Mas depois você tem bailarina. uma voz potente. E eu estou falando isso, não é para agradar, não. Uhum. Eu sou muito crítico em relação à música. E eu ouvi, né, outra pessoa também que canta bastante. Ele tem uma sobrinha que veio aqui e deu uma palhinha para nós. Depois vai lá na entrevista dela, Elisa Marques. Marques. Veja lá, só que ela cantou sem nada. Nós desafiamos ela e no final ela soltou a voz. Mas eu ouvi você cantar e você tem uma voz potente. É pequenininha, né? Daquelas que sobe, parece, nossa, franzininha, tá, chega lá, vozeirão. Pessoal, Obrigada. ouça lá depois, veja se eu tô falando besteira. Só não façam esse desafio comigo hoje, que hoje eu até Não. cancelei a minha aula de Não, canto. fique tranquilo. Eu tô saindo de um resfriado. Na Não, verdade, hoje você não tá aqui hoje para cantar, não. Você tá aqui Ótimo, pra ficar ótimo. tranquila. No próximo. A professora cancelou a aula hoje. Eu falei, ótimo, eu só não cancelei para não desmarcar com você, mas não tô boa hoje. No próximo Fique convite. tranquila. No próximo, quem sabe. Ô, Sally, deixa eu te perguntar. Eu quero aproveitar aí que você deve ter 1 milhão de técnicas para tudo, para se apresentar. E eu passo por uma situação particular que é o seguinte: eu dou treinamento, dou aula, e existe uma certificação final que o pessoal precisa se apresentar se passando por um atendimento, como se eles estivessem fazendo Fazer um uma atendimento dramatização, real. né? Isso. Uma dramatização. Só que é pânico geral. Chegou o dia da tal certificação, a gente fala essa palavra, começa a tremedeira, vontade no banheiro, tudo que o corpo pode reagir, ele reage. O que eu posso fazer para esse pessoal perder esse nervosismo todo? Me ajuda com isso. Tá faltando para os adultos brincar. Brincar. Quando vocês eram crianças, vocês brincavam de faz de conta? Sim, o tempo Eu todo. tinha uma brincadeira que eu ficava com as minhas amigas e a gente passava horas. Chamava Três Irmãs. Consistia que nós éramos 3 irmãs e a gente ficava vivendo situações e a gente ficava horas ali brincando. E o adulto, a gente é muito sério, né? A gente é muito sério, a gente leva tudo muito a sério, a gente tem um medo de errar, um medo de ser ridículo, um medo de ser julgado. Então, eu acho que deviam ter oficinas para adultos brincarem. Brincar de faz de conta, brincar. E vai soar ridículo, porque na nossa mentalidade a gente acha que a gente tem que trabalhar, pagar conta, ser responsável, né? Então, quem tem filhos pode aproveitar os filhos para isso, porque a criança, ela tem um universo ali Você que acha ela... que é um auto-julgamento? É um auto-julgamento, é um medo de errar, é um bloqueio que a gente vai construindo, né, ao longo da vida. Não posso errar, eu tenho que dar exemplo, eu sou sério, eu preciso trabalhar, pagar as contas,
né, prover para minha família, sustentar minha família, e a gente vai enrijecendo. A gente vai perdendo a capacidade de brincar, perdendo a capacidade do faz de conta, perdendo a criatividade, o brilho da criança vai se apagando na gente. E uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com arte é que, se Deus quiser, eu vou ser bem velhinha, mas eu ainda vou ter essa Brincando, capacidade dando de risada. brincar, de rir, de se divertir. Sabe que a primeira vez que eu dei aula de teatro, É. eu nunca tinha pensado em ter escola, mas a primeira vez que eu dei aula de teatro foi no meu curso de administração de empresas. Depois de eu me formar em teatro, eu estava com o Lamartine Babo, que durou 9 anos, ele não entrava em cartaz nunca. Eu estava 2 anos ensaiando a peça, não entrava em cartaz, não tinha cachê de ensaio. Eu já tinha um filho, eu falei, meu Deus, realmente não vai dar para viver de arte, eu vou fazer outra faculdade. E aí eu fui fazer administração. E quando eu estava. Daí a peça estreou. É mesmo. Aí a peça estreou e eu falei, não, então agora eu vou seguir com os dois. Eu vou me formar em administração, porque se der ruim no meio do caminho, eu tenho O uma plano B. uma segunda profissão. E as pessoas questionavam, né? O que tem a ver a administração com o teatro? Eu dei um jeito, criei uma escola, administro a escola, crio espetáculos, então É hoje eu muito útil, uso né? a administração e o teatro. Mas quando eu estava lá na faculdade, metade da turma não tinha coragem de apresentar o trabalho em público. Eles tinham, para apresentar o TCC, estava todo mundo morrendo. Então eu falei assim, não tem aula de atividades complementares? E Sim. eu sugeri para a faculdade, eu posso dar aula, né? Pode valer para mim e para os alunos como atividade complementar? E aí eu comecei a dar aula de teatro lá na escola, na faculdade, e foi quando eu pensei, né? Falei, nossa, que legal isso, gostei. Guardei ali. No primeiro momento, quando eu voltei para Sorocaba, minha formação foi em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo. Quando eu voltei para Sorocaba, eu falei, agora eu preciso dar um jeito de trabalhar com arte aqui. E aí uma companhia de dança onde eu estava fazendo balé, tinha voltado a dançar, a professora me chamou e falou, olha, no nosso espetáculo a gente tem um teatro que conta a história. Você não quer me ajudar a dirigir esse teatro? Eu falei, nossa, vai ser um prazer. E aí fui chamada para uma outra escola, dirigi uma outra escola, e aí eu fui Olha só. até o momento que eu falei, nossa, não temos teatro musical aqui em Sorocaba, vamos criar um curso? E aí foi quando eu criei a escola, então foi um Enxergar as caminho. oportunidades, né? E hoje eu vejo uma outra necessidade que é para profissionais, no geral, outras profissões, porque hoje as pessoas são apresentadoras do seu próprio negócio vendendo na internet, né? Uhum. Então todo mundo agora é o médico, é o advogado, tá todo mundo com o seu perfil tendo que falar. Exatamente. E muitas pessoas com dificuldade, apresentando aquilo lendo ou respirando nervoso, não sabendo como gesticular, como se portar. Então eu vejo muitos profissionais têm me procurado para pedir ajuda para exercitar essa comunicação para vídeo. Tá. Então é algo que eu tenho feito hoje, não de uma forma muito o tempo todo, não abri um negócio para isso, porque me falta tempo, mas eu tenho dado consultorias para as pessoas que precisam disso. Muito legal. Mas é uma necessidade do mundo atual. Então, acho que a gente verdade. precisa começar a formar os nossos pequenos já para eles falarem em público, apresentarem os trabalhos, para que eles não levem isso para frente, né? Chegar num cargo de uma liderança numa empresa, não conseguir liderar uma equipe, não conseguir resolver os problemas da equipe, falar com a equipe, se comunicar, Sim. apresentar numa conferência, né? Participar de congressos e palestrar. Então, eu vejo totalmente conectado o teatro com a necessidade da gente desenvolver as nossas crianças, não para serem artistas somente, mas para conseguirem chegar lá na frente e se posicionarem e não ser um desafio, né? Não soar frio. A comunicação é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, e é uma das coisas que as pessoas, eu acho que tem até alguns dados que diz, né, que a maior fobia que existe é o falar em público, né? E eu acho que você, Sadi, às vezes é assim, comunicativa, e vem ao encontro que você acabou de dizer, não de encontro, e sim ao encontro, é que
talvez você não tenha perdido e nem se distanciado da criança que um dia você foi. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que talvez esteja faltando isso, os adultos não se distanciar da criança que um dia eles Uhum. foram. Com E certeza. aí, porque muitas pessoas fecham os olhos ou não olham para o espelho e ainda não conseguem enxergar as rugas, por mais que tenham 60, 70 anos, ainda, se não tiver o Alzheimer, né? Ainda consegue ver, não sou isso. Quando olha o espelho é como se fosse tipo, essa é a realidade. Mas se a pessoa não esquentar a cabeça com o espelho, ela vai conseguir enxergar a criança que um dia ela foi, Uhum. tá? Eu acredito que seja isso. Com certeza. Sage, logística, prazos, orçamento, problema. Agora eu quero contrapor, né, a pergunta que eu fiz anteriormente. Como que faz para não matar essa alma criativa, que emociona? Como é que faz para daí você não inverter o É, quadro aí? existem os bloqueios criativos, às vezes a gente passa, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, eu deito, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tenho que falar, dar um comando, para, agora não é a hora de criar. Toda Agora, hora. eu preciso dar uns comandos, porque o tempo todo minha cabeça tá funcionando, criando, inventando alguma coisa. Então, a gente precisa levar para terapia mesmo, né? Entender Aham. quando que é hora de parar, de viver a vida. Agora é o churrasco com a família. Agora é a hora de sentar e organizar. É uma questão de organização, né? Hoje mesmo eu estava lá, eu gosto de papel. Então eu pego um papel, uma caneta, eu listo o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso contratar, o que que eu preciso, não posso esquecer, né? Para que no dia eu tenha um checklist de tudo que eu tenho que Sim. levar para o espetáculo, mas eu venho cumprindo um cronograma durante todo o processo, né? E o fato de ter essa equipe que a gente consegue se organizar e dividir as funções para que eu consiga, em determinado momento, me afastar do que está sendo levantado ali para correr atrás da produção, Uhum. isso é fundamental. Sim. Ter essa equipe, porque eu já fui um dia a pessoa que apresentava a escola, vendia a escola, dirigia a peça, dava aula, criava espetáculo. Então, hoje não, hoje eu tenho uma coreógrafa, uma diretora musical, um assistente de direção, uma assistente de produção. Então, a gente vai, um assistente financeiro, né? Alguém que me ajuda a pensar nas coisas. E às vezes eu chamo ali no almoço da família, chamo meu marido, me ajuda Uhum. a decidir isso que eu tô sofrendo. Sim. Se eu pego o microfone aqui, se eu contrato lá em São Paulo, se eu levo as coisas daqui, se eu contrato lá, se eu pego esse profissional ou contrato um novo. Porque às vezes a gente precisa de um olhar de fora também, né? Então Uhum. eu acabo colocando todo mundo no jogo para me ajudar a decidir. Eu gosto muito de dividir as decisões, de Sim. dividir os problemas, senão fica um peso muito grande, né? É verdade. Não adianta querer Então, fazer tudo, né? eu chamo as pessoas que estão do meu lado, o que que vocês acham disso? Por mais que a decisão, às vezes, muitas vezes, eu falo, nossa, eu perguntei e eu respondi, né? Às vezes é só alguém para ouvir e É. concordar, ou colocar uma pulguinha, será que é isso mesmo? Então, é muito importante dividir função. Foi meu maior aprendizado e o maior presente que eu ganhei foi ter conseguido unir essa equipe Uhum. eficiente, pessoas com quem eu posso confiar, pessoas que são desenvolvidas também, capacitadas, né? E que eu posso confiar em delegar. Tá. Hoje o foco principal seu tá na companhia, né? Na Broadway, é isso? Uhum, na direção da É, escola e na direção da companhia, produção da companhia. tá. Atende criança de que faixa etária? A partir de 7 A anos. partir de 7. Isso, a partir de 7 anos. E aí a gente, na turma Teen, nós temos pessoas de até 16 anos, né? Ah, tá. Nessa idade, a gente já começa a observar e fazer alguns convites para ir para a companhia adulta, quando a gente percebe que é alguém que realmente quer se desenvolver e Uhum. trabalhar como a gente está trabalhando hoje nesse modelo, nesse formato de uma companhia de treinamento. Tá. Porque aí envolve muita. Quando o jovem está nessa idade, eles já estão ali no ensino médio, né? Então tem muitas atividades. Uhum. Então
Mas a gente faz alguns convites, sim, para fazer algumas participações, para entender se ele quer aquilo. E na companhia, a gente não tem um limite máximo, tem um limite mínimo, que é os 16 anos, né? Mas a gente não tem limite máximo, só essa audição, esse teste, para ver se ela tem algumas habilidades relacionadas a canto, atuação e dança, e se ela quer realmente se comprometer com aquilo, se não vai ser só um passatempo de uma aula faltar duas, porque a gente cobra essa presença, se faltou, fica de fora. Tem um número que está sendo construído, faltou naquele dia, não vai pegar a coreografia, tá fora da coreografia, né? Então a gente trabalha hoje muito com, com esse rigor, né? Tá. Mais Tem que ter rigoroso. regra, né? Senão vira bagunça. Exato. Você acha que as escolas deviam utilizar mais dessa ferramenta de teatro, apresentações, fazer as crianças se envolverem mais nesse tipo de Lembra do Com jogral? certeza. Lembra do jogral? Jogral, não. Você não é dessa época, né? Ai, acho que eu não lembro. Ó, no meu primeiro ano de escola, a É. gente chegava na escola e cantava o hino nacional, todo mundo enfileiradinho. Acredita que eu ainda peguei isso? A gente tinha um dia na semana que a gente cantava. Eu tinha umas apresentações de jogral que eles meio que dramatizavam a apresentação. Uhum. Eu sou estudante da década de 80. A gente fazia os chamados jograis, né? Você Uhum. precisava ensaiar para fazer a apresentação lá na frente. Era como se fosse um teatro, sabe? Aham. Era divertido, mas eu confesso que eu sempre fui muito tímido, eu morria de medo. Eu acho que quando eu tava no cursinho, né, tinha muitas músicas pra gente decorar as informações. Eu acho que tanto a música quanto o teatro poderiam facilitar bastante a aprendizagem de coisas que são mais difíceis da criança entender, né? Então, sempre que eu tenho um filho de 8 anos, e sempre que eu estou estudando com ele, eu procuro trazer outros exemplos para não ficar decoreba da matéria, né? Decorar o que está escrito ali sem entender o que realmente Sim. está ali. E eu percebo que às vezes tem vídeos complementares, conteúdos que ele se interessa muito mais em assistir aquele vídeo, prestar atenção naquele vídeo, do que ler aquele conteúdo denso e entender. Então, às vezes é um desenho de alguém explicando coisas, e aí tem os bichinhos também falando as coisas. Querendo ou não, tá usando uma expressão artística Sim. para trazer essa aprendizagem. E as músicas também. Então, eu acho que a arte como um todo, ela realmente tem esse poder de despertar um interesse maior, de tudo ficar mais leve e divertido. Sim. Então, com certeza, utilizando esses meios, eu gosto muito de escolas que têm essa vertente artística e que dá essas ferramentas para os alunos, né? Sim. Porque eu acho que hoje em dia está tudo muito pesado. Né? Eu acho que o ensino, eu vejo os meus alunos de colégios particulares cansados, muito cansados. E aí, às vezes, eles chegam lá sem energia até para fazer uma atividade divertida. Hoje mesmo, uma aluna veio se despedir e é a última aula dela. E eu falei, nossa, eu tô sentindo mesmo ela desanimada, cansada. Aí eu fui falar com ela, obrigada por todo esse tempo que você esteve aqui com a gente, né? Dela, eu queria muito continuar, mas tá difícil. Então, assim, ela não tá saindo porque ela quer, ela tá saindo porque ela não tá aguentando. É uma rotina, um compromisso a Sim. mais, né? A gente também tem esse pensamento, essa visão, né? Que a escola teria que ser um pouco mais flexível em algumas coisas, na questão de não tratar todo mundo na mesma forma, né? Que cada ser humano é de um jeito, alguns têm aptidões para uma coisa, outro para outra é completamente diferente, e a escola acaba colocando todos numa forminha padrão, né? Mesma regra. É algo que eu tenho pensado bastante, ainda mais que a gente vai estudando tudo de novo, né? Já estudei com um filho, agora vou estudar com outro e a gente vai acompanhando isso. E eu vejo os meus jovens lá na escola, eles estão cansados, é uma estafa às vezes de muitos compromissos, porque hoje todo mundo tem que falar inglês, então tem que ir para a escola, daí tem que fazer um curso de inglês, tem que fazer um esporte, tem que fazer uma atividade artística, tem que fazer, e aí não tem um tempo livre, um tempo para brincar. O tempo que tiver tem que fazer a tarefa de casa, e aí tem tarefa de casa todo dia.
longe de mim entrar num assunto que vai ser muito. Como que fala? Fugiu a palavra. Polêmico? Muito polêmico, né? Discutir aí o sistema de ensino, mas Mas eu acho que é necessário discutir, né? Eu acho que tem que quebrar. eu queria saber se eu sou a única mãe que está procurando uma escola mais leve. Eu acho que Porque é eu muito não penso necessário. assim, meu filho tem que estudar para ele passar nessa faculdade e ser o primeiro da sala. Eu já tive esse pensamento que tinha que estudar muito, tirar nota boa. Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Eu falo, filho, presta atenção na aula, faz todas as tarefas, cumpre todas as Uhum. obrigações, vamos estudar para a prova. Errou, não tem problema. Vamos tirar a nota que precisa tirar. Tirou 8, tá ótimo, tá excelente. Eu já fui a mãe que queria que tirar. A gente só faz o filho sofrer. O problema está Então, também no tempo, né? Que o tempo desperdiçado com inutilidades. uhum, E aquele conteúdo de qualidade, às vezes, não dá tempo. E às vezes tem um desperdício. Tipo, tanta lição, repete aquilo, repete uma ou outra informação. E o necessário, que soa mais leve, uhum, fica de fora. Entendeu? é. É o que acontece hoje. Dando a minha opinião em relação à escola. Ninguém aprende gestão financeira, Ninguém aprende aprende. criatividade, ninguém aprende a arte da oratória, né? É, Não existe isso na escola. Você não aprende. eu acho que. Lá matam a criatividade do estudante, às vezes uma simples pergunta, Uhum, né? Onde ele fala dentro do processo de criatividade dele e matam porque querem a resposta mecânica, aquilo que está no sim, livro. sim. Não que esteja errado a resposta que está no livro, mas não pode matar o processo de criatividade do Uhum. estudante. Eu sinto isso, que a gente tá enrijecendo muito. Eu sinto no meu coração isso, eu vejo. Eu não consigo nem discutir às vezes com ele, porque eu tô com dó também. Ele não tá querendo fazer, eu também não tô querendo que ele faça, mas vamos lá, filho, vamos dar a mão aqui e seguimos. Sérgio, a gente infelizmente está chegando ao final. Ah, É só tão rapidinho, né? sim. Tá. Mas no final tem que ter uma provocação para Tem deixar que nos ter. Não, mas comentários. eu tenho duas perguntas que eu ainda quero fazer para ela. Ok. A primeira delas é, eu queria saber qual que é o seu maior sonho hoje? O que que você ainda quer realizar? Porque você já faz tantas coisas, né? Uhum. Eu queria saber qual que é o seu maior desejo, a sua vontade, o que que você tem de expectativa e o que que o Brasil ainda precisa ver dentro do teatro. Hum. Você acredita que eu trabalho com teatro musical e eu nunca fui a Nova York? É mesmo? É. Então, eu estou empenhando agora para realizar esse sonho. Eu acho que eu vou chegar lá, vou sentar, chorar. Realizei, quero fazer um curso lá, quero ir para estudar. É muito engraçado quando as pessoas fazem perguntas sobre sonhos pessoais e eu Sim. trago o meu sonho pessoal, ele tem a ver com a minha profissão. É. E eu não consigo você desvincular. Eu não consigo desvincular. Não, mas esse sonho é profissional. Eu tô perguntando um sonho pessoal. Mas é pessoal. É isso mesmo. Eu quero ir lá, eu quero assistir esses espetáculos que eu produzo, muitas vezes sem ter visto. Uhum. Espetáculos que ainda não vieram para o Brasil. Eu quero ter aula com pessoas que têm nome. Eu quero fazer um curso de Fosse, que é uma técnica de dança que eu amo, que eu olho, assisto vídeos, eu falo, nossa, eu quero estudar isso, né? Laboratório, né? Eu tenho esse sonho de ir lá e ficar 15 dias, pelo menos, estudando. E tem um sonho que é novo, que eu nunca tinha tido vontade, mas hoje eu tenho vontade de ser atriz de cinema. Atriz de cinema. Então, eu estou voltando a alguns estudos, retomando alguns estudos na área de atuação, fazendo algumas consultorias, mentorias como atriz, porque Uhum. produzindo e dirigindo eu vou me afastando da minha atriz, então eu estou resgatando a minha atriz, correndo atrás dos materiais que uma atriz precisa ter, né? Estou nas agências que eu confio, Sim. de olho nas produções que estão acontecendo, mandando o meu material para testes, mas hoje eu estou mirando o cinema. Então o Brasil precisa ver Assad nas telonas. Nas telonas. Tá aí, muito bom. Se você se encontrasse com a Assad adolescente, né, olhando para trás, voltando aí, o que você diria para ela? Por que você não me contou que era isso que você ia ser? Você já era isso o tempo todo. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, e quando eu era criança, eu sempre fui muito líder e eu fazia dança, né? E eu ensinava para as minhas amigas.
E aí eu tinha muitos figurinos, porque eu dançava todo ano, várias coreografias, cada coreografia tinha um figurino. E teve um dia que eu escrevi uma história e chamei as minhas amigas, as que queriam e as que não queriam foram obrigadas a participar. E eu ensaiei todo mundo para a gente fazer uma apresentação no prédio lá no salão de festas do prédio. Uhum. Eu aluguei o salão de festas, eu escrevi a história, eu ensaiei todo mundo, eu maquiei todo mundo, vesti todo mundo e cobrei ingresso dos pais para eles assistirem, para que eu Olha pudesse isso. pagar o aluguel do salão de festas. Então, eu produzi um espetáculo Sim. com 12 anos de idade, mas Já tava na ali veia. eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Então, a minha Sadinha já era ali uma artista, diretora, criadora e que estava ali querendo brilhar. Mas aí eu fui correndo atrás de estudos, Uhum. de orgulhos, de certificações, de diplomas. Quando num determinado momento eu vi que não era aquilo que eu queria, eu precisava mesmo de arte. E Muito precisa de muita coragem para a gente fazer o que a gente realmente gosta, né? E antes de dar orgulho para os outros, se orgulhar daquilo muito que legal. a gente faz. Parabéns, muito bom. E aqui no Evolução a gente ajuda as pessoas a encontrar a sua vocação. Então, um jovem, adolescente que queira aí entender melhor, ajudar a se entender melhor, né? O que eu Uhum. gosto de fazer, o que é a minha praia, né? Então, pode nos procurar aqui que vai ser uma honra, um prazer ajudar todo mundo. Muito obrigada pelo Sade, convite, o foi palco muito agora é todo gostoso. seu, vou deixar um espaço aqui para você falar o que você quiser. De repente tem alguma coisa que a gente acabou não perguntando, passou batido e você queira falar, ó, não posso deixar de falar sobre isso e falar também sobre o musical, como que as pessoas podem te procurar ou procurar a companhia, como é que faz para encontrar vocês. Foi muito divertido estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi um Obrigada a prazer. todos que acompanharam assistindo. É clichê, mas siga seu sonho, que no final tudo dá certo. É você com você mesmo. No final das contas, quem paga a conta é você, Somos né? nós. Da nossa vida, de tudo que a gente fez ou deixou de fazer, a Sim. conta chega, né? Uhum. Então, a felicidade de você poder se realizar, ela não tem preço. A nossa próxima produção é o Rei Leão, no dia 7 de setembro, no Teotônio Vilela, Teatro Municipal de Sorocaba, que fica lá na Prefeitura de Sorocaba. Os ingressos estão sendo vendidos pelo simpla.com.br, o Rei Leão da companhia On Broadway. E acompanhe, @On Broadway Musical, @Sade Medeiros, lá nós postamos todas as novidades. Eu acho que tem uma coisa que eu não falei, que eu tenho uma escola de TV e cinema, É mesmo? que é a @OnCine, _OnCine. É um braço da On Broadway, onde eu foco com atuação para vídeo. Tá. Eu tinha muitos alunos que queriam seguir carreira artística, que queriam ter esse mesmo sonho que eu estou tendo agora de atuar no cinema. Então, tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho buscado, eu passo para os meus alunos. E a gente trabalha atuação para câmera. Já gravamos 3 curta-metragens, já tem um no YouTube, O Acampamento Misterioso. E já tem 2 aí por lançar. Então, já tá aí o acompanhem assunto também. para o próximo episódio que você vai estar aqui com a gente. Quando a gente for Maravilha. lançar alguma coisa, as portas vão estar abertas. Mas ainda não encerrou. Ainda tem uma provocação lá. para a gente fazer para você aqui. Na realidade, eu vou fazer provocação para o nosso pessoal, mas se ela quiser entrar na provocação e responder, não tem problema. A gente faz sempre uma provocação no final e a gente deixa aí para o pessoal comentar, né? A provocação é a seguinte: e se a maior lição não estiver no quadro nem no livro, mas no silêncio entre a fala e outra no palco da vida? Aí o Eu pessoal acho que pode. tudo que eu disse aqui já respondeu. Sim. Então eu quero ver as respostas das pessoas. É isso aí. Essa é uma provocação. No silêncio nós temos várias respostas. Pessoal que está aí, que nos acompanhou até agora, a nossa audiência aí, que pode se manifestar. Deixa aí seus comentários, fale o que vocês entenderam e depois nós vamos também estar interagindo com vocês, tá? Isso aí. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sade. Todos que nos acompanharam até aqui. E eu convido você a nos seguir
deixar o seu comentário aqui embaixo, né? Assinar aí as notificações e se preparar para o próximo episódio, que com certeza você vai gostar muito. Até a próxima! No Evolução Centro Tecnológico Educacional, cada curso é uma porta aberta para novas oportunidades. Aqui você aprende de verdade, com prática e inovação, para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Inglês imersivo, robótica e diversos outros cursos profissionalizantes. Evoluir é o melhor investimento que você faz. Evolução Centro Tecnológico Educacional.